Bem-vindos a mais um episódio do Conexões da Fertilidade. O episódio de hoje está delicioso como um pote de Nutella. Ó, foi boa essa, hein? E por que eu digo isso? Vocês entenderão agora a minha piada infame. É porque nós receberemos aqui uma convidada muito especial que eu já vou mostrar, que é a Nath, da família Nutella Oficial. Vocês não sabem quem é? Veja aí, tem fotinho deles? Coloca a fotinho pra gente. Aí. Oh, meu Deus. Alice, Luísa, Davi. Esse é o trio especial. Ai, que lindo. Fofura, todo mundo ficou um silêncio, uma pausa pra admirar os três. Então, essas três preciosidades aí, mais a Nath e a Babi, formam a família Nutella Oficial. Se você não segue esse perfil, siga, porque é realmente delicioso de ver. Quem vai me ajudar a passear por essa história é, de novo, a Juhat, maravilhosa, poderosa, que eu adoro. E vamos conversar, né? Vamos bater um papo. Vamos conversar. Muito obrigado, Nath, pela sua presença. Obrigada, bem-vinda. eu que agradeço. É um prazer participar aqui. Prazer imenso. Lisonjeada. A gente também. A gente também. Bem, começar pela história de vocês. Você e a Babi, vocês se conheceram. A maternidade sempre teve ali no radar de vocês. Quando surgiu esse desejo de serem mães? Sim, a gente se conheceu há 16 anos atrás. A Babi era novinha, tinha 16 para 17 anos, eu já tinha uns 20 anos já. Conheci, eu estava na faculdade. O desejo de ser mãe veio depois de... Eu nasci para ser mãe, assim, eu sempre falo assim, o desejo é de sempre. Babi também sempre desejou ser. Mas a gente começou a verbalizar, assim, concretizar esse desejo com uns 10 anos de namoro já, que a gente estava quase para casar já. Uhum. A gente se via assim, ia pro shopping, passava nas lojas, comecei a ver roupinha de bebê, sem antes planejar qualquer tipo de projeto aí, né, de ter um bebê. Mas a gente sempre se via vendo brinquedo de bebê, roupa de bebê, e aí a gente falou, será que não é a hora, né, da gente pensar, planejar algum sonho aí? E só que a gente não era casada, a gente tinha 10 anos de namoro, já estávamos juntos, já morávamos juntos há muitos anos, e aí a gente decidiu casar em 15 dias e inseminar na mesma semana. Assim. Uau! A gente fez tudo muito rápido, assim, a gente casou e na mesma semana a gente inseminou. Então, foi tudo muito rápido, mas era um desejo de anos já. Foi tudo concretizado e foi bem rápido e bem objetivo. E assim. vocês sempre tiveram bem esclarecidas as possibilidades de vocês? Assim, sempre foi, vamos fazer uma fertilização in vitro, uma inseminação, ou não? Vocês foram descobrindo isso já mais próximos da decisão de... Exatamente, a gente foi descobrindo já próximo. E foi na primeira consulta com o Dr. Rodrigo, né? Foi quando a gente conheceu a clínica. A gente começou o processo da fertilização da Alice com ele, né? E a doutora Ju sempre acompanhando a gente do processo com o Dr. Rodrigo também. Foi lá no começo. Foi lá na outra clínica ainda, né? Não era nem... Exato. A gente começou com o Dr. Rodrigo e na primeira consulta ele falou das possibilidades, né? Da fertilização in vitro, da inseminação artificial, e aí qual escolher, né? Eu lembro que ele falou as taxas de aprovação, de sucesso, né, de cada uma delas, cerca aí de 60% parece a FIV, né, e 20% a inseminação artificial. E aí a gente optou pela FIV pelo fato do maior risco de sucesso na primeira tentativa, né? E foi quando a gente viu as possibilidades, os dados reais aí de sucesso, e foi só na primeira consulta que veio à tona, assim, qual escolha, né? Mas a gente tinha um desejo tudo, mas nada muito elaborado, nada muito concretizado, assim. De qual processo a gente ia seguir. E logo começaram já com estímulo? Foi, aí começou a bateria de exames, né? A gente, né, é quase a maioria das pessoas que chegam na clínica são, né, casais geralmente com infertilidade. A gente não era, né, esse casal, então a gente chegou de uma forma muito leve, né? Chega mais leve, chega calmos, a gente sabe que é só um processo que vai dar certo, né? Ou não também, né? Mas essa chegada é mais tranquila pra gente, né? Tem aquela bagagem, né, de você tentar e não conseguir, Exato. Frustrar. Geralmente não tem essa bagagem, né? E aí a gente começou a fazer exames e deu tudo ok, né? E deu tudo certo, assim. Eu lembro que tinha um pacote da Mater Prime, né? Que fazia ou uma tentativa ou 3 tentativas, né?
Falei, vamos fazer 3, porque se a primeira não der certo, a gente já tem 3 pacotes pagos já. Folgadas, né? Mas a gente pagou para ficar mais tranquilas, né? E acabou dando certo de primeira, assim. Então foi bem tranquila a nossa chegada, assim. Todo o processo foi muito tranquila. Eu lembro que o caso de vocês foi muito bem, né? Bastante Foi, óvulo. eu acho que a gente coletou 26 ou 28 óvulos. Eu tinha 31. Jovem, rica de óvulos. Eu tinha 31 anos, o antimuleriano era muito Jovem, bom. Nath, Era muito bom para 31 anos na época. E aí, dos 28, 26, eu acho que ficaram 14 embriões. Aí, dos 14, a gente usou os 4, né? E hoje restam 10 embriões ainda congelados. Uau! Vai aumentar o pote de Nutella. A gente usou 2, né? No da Alice, aí vingou a Alice. E dos bebês dos gêmeos, a gente colocou 2 e vingaram os 2. Então na primeira transferência, se transferiram 2 embriões. E logo já deu certo e veio a Alice. Exato. Alice. Tá com quantos anos hoje, Alice? A Alice tem 4, vai fazer 5 no final de julho. E os bebês têm 1 ano e 6. E vocês sempre sabiam que também iam para a próxima transferência? Sabíamos. A gente não queria ter filhos únicos, a gente queria ter 3 filhos, de fato. A gente não contava que ia vir gêmeos, mas esperava, porque, né? Ai, a gente tinha colocado os 2 embriões. Foi só sucesso. Eu tentei botar 1, né? Da segunda vez. Não, Ju, você não costuma transferir 2 embriões. Mas, eles acho que eles são congelados juntos também, né? Foram. Foram Aham. congelados, eu acho que na mesma lâmina 2. Foi, Ah lá. Acho que foi da primeira, da Alice, Esse da- né? Esse é o da Alice. Ai, que lindo. E onde você entrou nessa história, Ju? Porque ela fez primeiro com o Rodrigo. Porque ela chegou, acho que pelo Rô, não foi? Começamos pelo Dr. Rodrigo, porque a gente conheceu a Mater Prime. Eu não falo que é por acaso, nada é por acaso, foi mão de Deus ali, né? A gente não tinha referência de pessoas, a gente não tinha referências nem de celebridades na época, isso não era muito falado há 5 anos atrás, né? Agora que veio um boom de 5 anos Foi pra da cá. pandemia Foi pra um cá. boom, assim. Verdade. Eram pouco falados, eu não tinha amigas que tinham feito inseminação ou fertilização, não tinha familiares nenhum. Então, a gente buscou o Google mesmo, a gente foi pelos relatos do Google de pacientes, de stories, e a gente achou um casal homoafetivo, um vídeo no site da Mater Prime, foi quando a Babi entrou em contato com a clínica, e viu uma aula do Dr. Rodrigo. Ele fala muito bem, explica muito bem, né? E falou das situações dos casais homoafetivos. E quando a Babi acionou a Mater Prime e fez a primeira consulta com ele. O porquê a gente não seguiu com ele? Porque ele ia fazer um congresso em outubro, e a Alice estava para nascer em outubro, né? Ele falou assim, quando deu tudo certo, né? Eu não vou poder seguir o pré-natal, porque, né, provavelmente a data do parto eu estarei no congresso. Então, eu vou deixar vocês livres para escolher a obstetra. Naquele dia, eu fiquei arrasada. Porque, nossa, não acredito, doutor Rodrigo. Tô órfã, né? Meu mundo caiu ali, mas ele falou assim, olha, eu indico a doutora Ju, que acompanhou a gente todo o processo. Eu falei, eu posso fazer com a doutora Ju? Ele, pode, a doutora Ju acompanhou a gente desde o início. Eu falei assim, ótimo, vai ser a doutora Ju, já decidi ali na consulta mesmo. E desde então... E como largar depois, né? A doutora Ju, ela, desde sempre, assim, às vezes, até nos ultrassons, ela que fazia, mesmo com o doutor Rodrigo acompanhando. Eu tive eu que fazia da Nath, né? Ai, que legal. Então, assim, desde sempre, assim, né? A transferência foi com o doutor Rodrigo e o resto foi com a doutora Ju. Então, ela participou ativamente de tudo, assim, desde o início do processo da Alice também. Assim. E aí, quando voltaram, já voltaram direto com a doutora Ju para as irmãzinhas. Né? Ser diferente. E aí, vamos transferir 2 embriões de novo. Exato. E vieram os 2. Vieram os 2. Eu lembro da cara da Babi. A Babi já tava assim, parece que ela sabia lá. Vamos pôr os 2, Ju? Ela falava, vamos, eu... Ai, gente. Né? Foi. Na hora do ultrassom, lembra que deu uma sombra? E aí, em alguns segundos, a gente achou que tinha 3 ali. Aí minha alma saiu do corpo por um tempo, voltou. Que coisa. Eu lembro que na consulta ela falou assim, ai, Nath, eu acho que tem 2. Aí ela foi mexendo no ultrassom, virando um pouquinho assim na barriga. Aí, quando foi a suspeita do terceiro, ela até consertou. Peraí, Nath, peraí. Deixa eu me arrumar e ver se eu tô vendo direito. Peraí, Nath. Aí ela foi e falou assim, não, é só uma sombra mesmo, não é o terceiro. Que engole até seco, né? A Babi também perdeu um pouco. Pegou um pouco a cor. Perdeu a cor e voltou. E usou a mesma amostra de doador?
Usou a mesma amostra Ai, do que doador. legal. Exato. Ai, que legal. Eles são lindos. Nossa, eu lembro quando você foi lá no laboratório levá-los pra gente. A gente se encontrou ali no primeiro andar. Nossa, tava vendo as fotos hoje de novo. São muito, muito lindos. Obrigada, são lindos. Mas deve ser uma loucura essa vida, hein? É uma loucura. Nossa, com gêmeos e Alice com 4, 5 anos. Proativa e, né? Ela é muito animada. Ela é muito irmãzona, assim, sabe? Ela tá de irmã mais cuida velha. bastante. Como ela tá assume o papel de irmã mais velha, ela cuida. E quando eles choram, ela acolhe, pega no colo e dá beijo. Ela é muito carinhosa, assim. E, Nath, apesar de vocês duas terem feito o estímulo, como que foi a decisão de você gestar as 2 vezes? Por que você gestou as 2 vezes? Eu gestei porque sempre foi um sonho meu gestar, desde sempre, desde criança, adolescente mesmo. Eu sonhava em ser mãe, me via como mãe, gestando, amamentando. Pra gente era muito claro, assim, o desejo de cada uma, né? No papel de cada uma nessa relação, né? Eu queria gestar e a Babi queria ser mãe, né? Então, para ela não faria diferença ela não gestar, né? E para ela, foi uma ótima escolha eu estar gestando as 2 vezes. Na segunda, eu tentei fazer com que ela fosse a gestante, mas ela optou por continuar não sendo. Apesar da idade dela seria melhor, porque ela é mais nova que uns 4, 5 anos, né? E apesar da pressão, da hipertensão que a gente teve, né, na primeira gestação, acho que foi uma forma da gente... Mas ela falou que não se via, né? Não se via gestante, né? Esse processo poderia ser um problema durante a gestação, né? E a gente não queria criar um problema numa situação que já é muito delicada. Já é difícil para quem quer gestar, né? Imagina para quem não se vê nessa situação. E eu queria gestar todos, inclusive, assim, para a gente foi uma escolha muito fácil, assim. Então, quando você estava lá do gêmeos, você não ficava, era para ser sua vez aqui, não, agora sou eu. Não. O problema que eu tinha, assim, eu ofereci ela a gestar, porque como eu trabalho fora e ela que fica com as crianças, se tivesse qualquer problema no meio do caminho, a questão financeira ia ficar comprometida, né? Porque era basicamente quase 100% da renda, né? E a questão da pré-eclâmpsia, que da primeira gestação eu tive pré-eclâmpsia, importante, e eu teria a chance de ter novamente uma pré-eclâmpsia, né? O histórico aí já era hipertensa de base, fiquei hipertensa de base, o risco maior de diabetes gestacional. Foi tensa a primeira gestação? Na verdade, a gente mais ou menos, né? Tipo, eu trabalhei até o 9º mês. Eu dava plantão 12, 24, diurno, noturno. Foi extremamente muito funcional da primeira vez, na primeira gestação. E com o 7º mês eu comecei uma hipertensão gestacional. Né? Começou bem tranquila, 12, 13, 14, 15... 16. E aí foi quando a gente se viu na necessidade de entrar com antihipertensivo, né? Com a dose até importante na época. E acabou que gerou uma pré-eclâmpsia. Não sei se foi uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia. A doutora já é muito tranquila nesse processo. E a gente teve que ir às pressas pro hospital no final, quando a Alice nasceu. A Babi tava meio pálida, né? A Nath tava preocupada. Eu tava plena, né? Mas deu tudo certo no final. Foi um susto porque a pressão da Nath subiu bastante numa situação de urgência, de uma pré-eclâmpsia, né? A eclâmpsia, na verdade, é quando a paciente chega a ter convulsão, não foi isso. Não, mas a Nath ficou bem hipertensa. E acho que a pressão chegou 24/18, não foi? Foi bem tranquila, assim. 24/18, eu lembro que eu fiquei um pouco confusa, já tava no pezinho lá na convulsão. Foi nessa daí? Cara inchada. Foi. Nath, nem parece, nem parece, ó. Tá pleno. Então, o parto já estava marcado para o mesmo dia, 6 da tarde. E a pré-eclâmpsia veio 6 da manhã, né? Eu lembro que eu tenho enxaqueca de base. E aí eu comecei a ter uma enxaqueca muito forte, com escotomas, com náusea, vômito. Os sinais de alerta importantes pra gente resolver a gestação, né? Muito, assim, um pouco meio letárgica, assim, já. E a Babi falou assim, vou ligar pra doutora Ju. Eu falei, não precisa molar ela, ficar ligando pra doutora Ju, isso aqui é enxaqueca. De boa, eu sou super zen, assim, sempre muito tranquila. Eu falei assim, é enxaqueca, eu vou tomar a medicação pra enxaqueca, vai passar. A náusea e o vômito é o que eu sempre tenho com enxaqueca mais grave. Tranquilo. Né, assim, depois que passar, a gente avisa, eu tive um episódio de enxaqueca, mas tá controlado. Eu falei, não, eu vou ligar agora. E ela é muito pé no chão, resolutiva, vou ligar agora. Não adianta você falar que não é pra ligar. Aí ele ligou. A doutora Ju falou assim, vai pro hospital agora. Ela falou assim, a Nath tá entrando pro banho. Ela, não, sem banho, vai pra agora pro hospital. O banho é depois, não é agora. O banho é depois, Babi, agora pro hospital. Nossa. E aí a gente pegou
trânsito danado no Morumbi, demorei quase 1 hora pra sair do bairro. A gente chegou juntos, antes dela internar, eu tava no hospital. Não, a equipe chegou primeiro do que eu. Eu cheguei, a doutora Ju já tava lá no corredor me esperando pra abrir ficha já. Uau, nossa. E ali foi direto. E aí a gente foi direto pra cesárea, né? Acho que não tinha muito pra onde correr, e aí... Até então eu bem na ilusão que ia só resolver a questão da pressão e tá tudo certo, eu ia voltar pra casa, né? Pra mais tarde, ou fazer o parto, ou internar já de uma vez pra fazer o parto. Tava nessa ilusão ainda? Eu acho que eu tava meio desorganizada já. Tava meio desorientada. E aí foi na hora, né, a decisão de... A doutora Ju, eu lembro que foi muito calma, assim, Nath, acho que chegou a hora, né, da gente intervir. Não vou... falei, mas 6 horas da tarde eu não tô de jejum, tá? Eu comi de manhã. E ela, não tem problema, a gente já vai fazer agora, tá? Eu agora o parto. Uau. Foi. E foi tudo bem. Plena, hein, Ju? Foi. Claro. Foi sulfatada, né? Ela usou sulfato de magnésio, que é uma... Olha que linda. É uma medicação que a paciente precisa ser geralmente levada pra UTI ou pra uma semi-intensiva, né? Sim. Foi um pouco tenso, mas deu certo. Deu. Não, e isso não te trouxe preocupação em relação a gemelar depois? Foi. Sim, muito. Foi uma decisão, assim, eu brinco com... Eu raramente transfiro 2 embriões. O Rafa tá de prova aqui, mas... Assim, não eram embriões biopsiados, né? Apesar de uma idade, né, uma idade de estímulo jovem. Eu lembro da cara da Babi, ela tava muito animada para transferir os 2. Até porque na primeira gestação da Alice foram transferidos 2. E assim, a maior probabilidade de realmente ficar só um embrião, não os 2. Mas existe um risco aumentado de gemelaridade toda vez que a gente transfere 2 embriões, não dá pra gente negar isso. Mas acho que isso foi muito bem conversado, né? Eu acho que eu tinha o receio de serem gêmeos e tinha o receio da Nath engravidar de novo com o histórico de pré-eclâmpsia. A gente sabia que ela ia estar hipertensa, então acho que assim, foi um risco compartilhado e assumido por todos nós, e no fim, realmente, os gêmeos vieram. E aí, durante a gestação, a Nath ficou hipertensa, a gente precisou entrar com a medicação, foi uma gestação bem mais cansada, né, Nath? Sim, onde ela precisou se afastar mais cedo. Bem mais delicada, a rotina mudou totalmente. Eu afastei no 2º mês já. Nossa. Eu lembro que eu cheguei pra Ju e falei, Ju, não tô aguentando mais. Meu ritmo de trabalho é pesado, eu trabalho com plantões psiquiátricos, pacientes agitados, né? Preciso conter paciente, muitas vezes a gente leva chutes, e é muita adrenalina, assim, é plantão 12, plantão 24. Eu não tô conseguindo manter essa rotina de plantão, acho que eu vou precisar de me afastar. Foi quando a gente optou desse afastamento precoce pra gente, né, diminuir os riscos. E aí eu fiquei afastada desde o 2º mês, então foi bem diferente da primeira gestação, né? E eu acostumada a dar quase 75 horas de plantão, assim, de semanal, do nada, de 10 anos de profissão, me vi de um dia para o outro sem trabalho, assim. Então foi bem diferente, assim, mudar, a gente vê nessa rotina, né? Mas eu acho que foi a melhor escolha, assim. Não, de afastar, com certeza. Eu acredito que a gente teria outro desfecho se eu estivesse trabalhando nesse ritmo, assim, com a gestação gemelar, né? E a gestação progrediu bem? Progrediu, né, Nath? Progrediu. Aí, com 31? Progrediu bem, mas a gente teve um pico hipertensivo ainda durante a gestação, mais precocemente do que o da Alice. A gente começou a ter problema com a Alice com 37, dos gêmeos desde o início. Foi bem, assim, a gente não teve a situação que a gente teve da Alice, de uma urgência de pré-eclâmpsia. Mas porque eles nasceram com 33, eu imagino. E eu fiz o protocolo de pré-eclâmpsia, né? Eu fiz com, esqueci o nome do médico. Com o Favoretti. O Favoretti é um querido. Acompanhou desde sempre, aí eu entrei, e, né, na época de que tinha que entrar com aspirina, né? Entrei com cálcio. A gente deu uma atenção um pouco da parte clínica pra Nath. Eu chamei um colega pra ajudar, pra olhar mais pra essa parte clínica, porque não era só a hipertensão, tinha um monte de coisa ali que estava envolvida. Mas o ponto é que os gêmeos nasceram com 33. Com 33. Essa é dos gêmeos. Essa é a gestação dos gêmeos. Também? O Daniel. A Dani participou. Essa da Alice. Essa da Alice. Olha o tanto de seringa, Nath. Do estímulo. Mas aí foi com 31, né, Nath, que a gente internou aqui.
Isso, com 31 eu tava em casa, mexendo no computador. Eu tava voltando do congresso, Nath, lembra? Foi, gente, eu liguei adrenalina. Eu liguei o avião começo, faltava 2 horas pra pousar, do europeu. Não, do europeu? Era. Agosto, não, do brasileiro, da reprodução. Não, acho que era do europeu, você tava voltando. Foi o Gu, o Daniel, na última Summit. Equipe... Eu sei que eu faltava 2 horas pra eu descer, eu liguei o celular, só pra WhatsApp. A Babi me manda uma mensagem, né? que ela achava que ela tava perdendo líquido com 31 semanas. Eu 2 horas pra eu pousar. Vamos se acalmar. E aí... Foi. Eu comecei a perder líquido, mas eu achei que de fato era porque a bexiga estava mais baixa, soltou um pouquinho de urina. E eu de fato fui para pronto-socorro só fazer um teste para saber se era líquido amniótico, era urina. Eu tinha certeza que era urina. E quando eu fui fazer o teste, que era o teste do. Você achava? Eu achava. Não, e detalhe, a gente fez a cerclagem também, né? Com 22. Foi, a gente cerclou com 22 semanas. 22 semanas a gente fez a cerclagem e tava uma cerclagem um pouco mais tardia, né? Do habitual. E o risco aí de rompimento da bolsa também. Mas deu tudo certo, a gente deu um pontinho só e foi um sucesso. Todos os ultrassons que eu fazia, os médicos do ultrassom, da medicina fetal, falavam, a médica que fez aqui foi certeira nesse ponto. Foi, e aí segurou muito bem, né? Aí com 31, fui lá pro pronto-socorro, né? Acho que foi no São Luís, eu acho, que eu fiz a segunda. Eu acho que foi. Não foi no São Luís do Itaí, no pronto-socorro. Não, foi no Star, porque tinha acabado de inaugurar. Depois que me transferiram. Nossa, buguei. Eu fiquei 15 dias internada lá do Itaí, e depois eu transferi pro parto, né? Foi, verdade. E aí eu fiz o teste do cotonete e, pela surpresa, olha, infelizmente é líquido amniótico, você vai ter que internar. Eu falei, não tem opção de internar, não, tem 31 semanas só. A gente precisa segurar isso, gemelar, eles estão baixo peso. A Nath sempre achando que não era nada, né, Nath? Sempre amenizando a situação. Eu falei, não, minha filha tá me esperando em casa, eu preciso voltar. Ele, não tem opção, a gente vai ligar pra sua médica, mas provavelmente é internação. Aí, quando entraram em contato com a doutora Jo, e era internação mesmo, né? Aí, todo aquele protocolo, corticoide, né, para maturação dos pulmões. E ali eu fiquei internada desde então, né? E foi quando eu descobri que a bolsa rompida provavelmente foi... Eles levantaram uma hipótese, talvez, de ser o Covid. Eu estava com Covid, né? Consequência aí do Covid. Aí eu fiquei 15 dias internada. E com 33 semanas e um dia, aí entrou em trabalho de parto. Né? Queria tanto ter um trabalho de parto, né? E ela teve. Eu tive um início de trabalho de parto e, graças a Deus, evoluiu para uma cesárea, porque, olha, que dor é essa, gente? Aquela foto sentada ali, eu já tava... pra anestesiar com dor, né? Nossa. Já tava com muita dor. E aí depois evoluíram bem? O menino, né, o Davi, teve algumas intercorrências, mas assim, no geral, eles evoluíram bem. Eles ficaram internados, foi um mês, né, Nath? Eles ficaram 28 dias, mas evoluíram muito bem. Assim. A Luísa, que nasceu mais baixo peso, nasceu com 1,3 kg e pouco, e o Davi 1,6 kg e pouco. E a Luísa precisou de cateter de O2. Só. Eles ficaram super bem. A gente fez um outro ciclo de corticoide, né, Nath? A gente fez 2 ciclos. 2 ciclos de corticoide. Fazer um ciclo mais próximo do nascimento ajuda bem nessa parte pulmonar. Então, eles ficaram super bem. Saíram muito bem. Eles tinham muita arritmia por causa da cafeína que usava, né? Eles usam cafeína para prematuridade, né? Exato. Aí usava cafeína, né, para prematuridade e dava apneia, que fala, né? Então, oscilava muito de taquicardia e apneia, taquicardia e apneia. Aí, tirando isso, foi um suporte invasivo muito mínimo. Mais protocolo mesmo de ganho de peso, maturação do pulmão e embora para casa. E com 28 dias, recebemos a alta e fomos todo mundo para casa juntos. Foi equivalente a 37, né? Eles Exato. tiveram alta. Que legal. Que família linda. E esse perfil? Saiu... Tem muitos anos. Nem lembro, assim, de fato. A Babi que criou o perfil, ela que criou o nome também. Por que família Nutella? Então, também não sei o porquê da Nutella, né? A Babi também não sabe responder muito bem o porquê, porque a gente brinca que é a família Nutella mais raiz que a gente conhece. De Nutella não tem nada. De Nutella tem pouca coisa. E não vou saber responder o porquê. Eu acho que ela gostou do nome, não tem nem muito o porquê desse nome, sabe? Vocês começaram com a Alice. Acho que Nutella por ser uma família homoafetiva, não sei. Mas começaram com a Alice. A gente começou antes da Alice. E assim que a Alice nasceu... Antes da Alice já? Foi antes da Alice. Olha só. Já tem um tempinho já a página. Bacana.
bacana. E agora a página é toda deles, né? Agora é só deles. Agora é só deles. Eles são protagonistas aí. Virou um perfil maternidade mesmo, né? De compartilhar rotina, desafios. Maternidade real, assim. Sim. Não, né? Em modo grosso falando, é real mesmo, assim. Sim. Se tem alguém que pode falar disso, vocês. Com certeza, né? Com certeza. E a Alice já tá na escolinha agora? A Alice já tá na escola. Ela entrou com 2 aninhos e mantém na escolinha. Ah, que bacana. Nossa, vocês são uma família muito linda, né? Eu acho legal isso que a Nath trouxe da experiência de parto dela com o gemelar e da prematuridade, porque a gente tem no consultório muito casal que manifesta o desejo de ter gêmeos, né? E isso é mais frequente do que a gente gostaria, obviamente. Sim. Hoje a gente, nos últimos anos, a tendência e a recomendação é transferir um embrião por vez, embora a gente ainda transfira 2 em casos de embrião não biopsiado ou por desejo do casal. Mas eu acho importante a gente trazer, porque por lei a gente pode transferir 2 embriões, a gente pode sim. Mas eu acho legal a gente explicar que metade dos gemelares nascem prematuros, nascem com algum grau de prematuridade. Isso é muito alto, né? Então acho que o caso da Nath foi muito bem sucedido, mas ainda assim um caso, né, de prematuridade, onde se precisou aí de 1 mês de UTI, mãe de UTI sabe o que é ter os bebês na UTI e ter contato com outras mães, né, de bebês de UTI. E eu acho que é importante trazer isso até para quem está assistindo entender que hoje quem olha a foto e vê, né, os gêmeos, tem que entender que isso muitas vezes custa coisas que às vezes você não tá imaginando que isso vão acontecer quando você manifesta um primeiro desejo de ter um gemelar, entendeu? Exato. Tem todo o encanto, né, de ter gêmeos. Todo mundo que vê fala, nossa, eu acho que de 100% das pessoas que vêm, 80% falam, ah, meu sonho ter gêmeos. E aí eu falei, você não sabe o desafio que é, né? Assim, é lindo, é mágico, mas com certeza, de fato, assim, eu acho que não teríamos muitas situações tanto durante a gestação e pós-gestação, né? Se fosse feto único, né? A situação é totalmente diferente, assim. De complicações maiores, né? Até mesmo de depressão pós-parto, baby blues e tudo mais, né? Coisas que eu tive, não tive a depressão, mas tive sintomas depressivos, né, que não chegou a fechar um diagnóstico, mas de fato são maiores em, geralmente, gestações gemelares pela demanda, né? Pela demanda emocional, psíquica mesmo, que isso vai gerar depois do parto. E hoje a gente tem uma cultura muito forte de seleção embrionária exatamente para poder transferir um embrião numa gestação tranquila, saudável, bebê saudável em casa. Se já é um risco que precisa ser considerado transferir 2 embriões pelo sonho de ter gêmeos, tem muita gente que ainda transfere 2 embriões porque acha que aumenta a chance da gestação. Isso, a gente também sabe que não é não assim. Aumenta. Não é verdade. Você aumenta muito a chance de ter gêmeos, principalmente porque você transfere 2 euploides, que não foi nem o seu caso. E a Ju sempre orientou isso na consulta. Olha, não aumenta a chance de sucesso. Só aumenta de gemelares, né? Ainda mais quando os embriões, no caso, ainda os delas, foi o que eu falei, eles não eram biopsiados. Então, Não às era. vezes, a ideia de transferir 2 é, poxa, vai que tem um aí que não vai, ok. Na média, implantar... um vai ser e o outro Exato. vai ser euploide e o outro não, na média. Esse ainda é um raciocínio, acho que válido. Mas, quando a gente faz a biópsia, né, tem um resultado euploide, você transferir 1 ou 2, a gente não tem aumento da taxa de gravidez em si, mas você aumenta muito o índice de gemelar. Exato, né? Eu lembro que você falou assim, ó, se a gente biopsiar e tiver 2 euploides, eu não coloco 2. A gente põe... Eu só vou colocar 1. Aí a gente usou isso. Falei, então a gente não vai fazer a biópsia. Não vai fazer biópsia. Vamos transferir 2 porque não tem biópsia. Foi. Muita gente ainda tem aquela imagem da fertilização in vitro e um monte de gêmeos, William Bonner, Fátima Bernardes e tal. Porque antigamente, quando a seleção embrionária era muito menor, a gente transferia embriões em D3, às vezes D2. 3, 4 embriões. 4 embriões, assim, aí acontecia mesmo. Mas eu já tendência no mundo inteiro na fertilização in vitro, transferência de embrião único. Exatamente porque nem sempre o desfecho é positivo, né? Exato. Sim, e fora assim, né? Porque os gêmeos são 2 placentas, né? E a gente tem uma complicação maior, né? De gemelares univitelinos, que foi o meu caso, eu sou gêmeas univitelina. E as complicações da síndrome... feto-fetal. Transfusão feto-fetal, que eu acho que é super grave, né? E uma chance grande quando é uma única placenta, né? Tem uma chance maior, né? De fazer transfusão, sim. E tem um outro ponto. Você transferir 2 embriões, existe um risco baixo, né? Que é de 1 a 2% do embrião se dividir. E aí, de repente, formar um feto, né? Uma gestação com placenta única. Então, assim, você transferir 2, implantar em 2 e 1 dividir, você ter um trigemelar, é muito mais delicado. Eu acho que o Rô teve um caso desse semana que ele postou, não foi? Eu já tive. É muito você teve delicado. Um também?
Eu tive. Mas a paciente queria muito engravidar. E assim, é dividido, né? Sim. Vamos transferir 2, sabidamente 2. É muito gravidade de gêmeos. Sim, ela ficou feliz da vida, né? Deu tudo certo, mas é isso. A gente fica angustiado porque o que a gente quer é garantir uma gestação, né? Propiciar tudo para ter uma gestação saudável com um desfecho positivo. E quando a gente tem um gemelar, isso já sai muito mais do controle do que com uma gestação única, né? Exatamente. O Rô teve esses tempos também. Quem? O Rô teve também. O Rô teve, acho que nessa semana ele tava falando disso. E sempre assim, né? O casal que sonha muito em ter gêmeos, muito. Aí divide a decisão com o médico e tem essa possibilidade. Tudo trigemelar. Nossa. É complicado. Complicado. Não existe a possibilidade de ficar um cuidador com 3. Com 2 ainda vai. A gente tem 3, uma maiorzinha, mas com 3 bebês sem condições. Então, sempre tem que ter uma terceira pessoa. No começo da Mater, quando era só eu e o Rô teve uma paciente que ele transferiu 3 embriões de D3. Os 3 eu e ele, a gente fez o parto juntos, do trigemelar. Trigêmeos. De D3. O pai, ele ficava assim, ó. Ele não sabia pra onde olhar. Nascia um, nascia outro. Sério, foi... Nossa. Não, e é um evento, né? É um evento. Aquela sala do parto enorme, né? Foi bem, nasceu. 3 E hoje muitos casais homoafetivos procuram vocês para falar sobre fertilização in vitro, para falar sobre maternidade? Procura desde a fertilização com o Dr. Rodrigo. Desde aquela época. Olha que antes, como era pouco divulgado assim, no meu meio, assim, eu não via referências nenhuma. A gente não tinha nenhuma referência, até de casais héteros e casais homoafetivos muito menos ainda. Né? E muita gente procurou a gente. Muito. E você acha que hoje em dia esses casais já são bem informados e esclarecidos das opções que têm, ou ainda tem ali uma lacuna entre a vontade de serem mães e o caminho para isso? Eu acho que existe muita lacuna ainda nesse processo. Tem muitos casais homoafetivos que procuram a gente pelo Insta, que a gente posta muito desde aquela época da indicação do profissional, da equipe qualificada, especializada nesse processo. A importância da gente escolher uma equipe de referência, que faz total diferença no resultado. E a gente vê uma certa insegurança, tanto dos casais héteros e homoafetivos também, e sem saber por onde começar, qual opção tem de escolha, o que de FIV, o porquê de inseminação, né? E um tabu ainda, né? Melhorou bastante, mas ainda existe muito tabu. A Alice já começa a perguntar, já de 2 mães, porque agora tá na escolinha, conversa com os amigos, tem outras amiguinhas que compartilham o mesmo contexto plural ou não? Na escolinha dela não é uma escola grande, é uma escola pequena de bairro, é uma escola canadense. E na escola temos 2 casais só, a gente e 2 pais, né? E fala desde 3 anos, ela questiona, né? Como é, mãe? Como que eu vim? Né? Eu tenho 2 mamães e a professora sempre fala que ela é muito empoderada. Na hora que eles explicam os tipos de família que existem, né? Ela bate no peito e fala, eu tenho 2 mamães em casa. Eu amo ter minhas mães. Ai, que E para ela isso é natural, não é um sofrimento, não é uma questão para ela, porque para ela sempre foi assim. Então, a gente tratar com naturalidade isso, né? E saber todo o processo, a gente tem muitas fotos, muitos vídeos, a gente mostra tudo para ela. E ela se sente muito amada. Então, para isso é muito natural. É um tabu para nós, a gente cria esse tabu, né? Essa barreira. Para criança é natural. É mais um tipo de família, apenas, né? Ai, que legal. Nossa, legal. Que bonito, né? Bonito. Fiquei emocionada, né? E a FIV, assim, para casais héteros, é uma grande oportunidade da gente tratar uma infertilidade e realizar um desejo aí, como diz a psicóloga da Mater Prime, né? Um desejo genuíno. E para nós, casais homoafetivos, é a única possibilidade da gente ter uma família biológica. Então, assim, é a grande possibilidade de realizar um sonho mesmo, um desejo. Sim, não temos outras opção, né? E dentro da própria fertilização, você vê quantas opções a gente tem, né? Óvulo de uma, gestação da outra. Exato. De ambas, de 2 gestações. A gente já teve 2 gestações simultâneas. De amamentação de 2 das meninas, 2. Então, é um mundo muito bonito, realmente. Um mundo de muito amor, muito completo. E a gente queria gritar ao mundo para entenderem o quanto a gente consegue contribuir para que eles vivam esses sonhos de uma maneira muito mais plena do que imaginam ainda. De todo o processo que a gente tem nesses 16 anos de jornada aí, a FIV foi o único processo que foi leve, foi tranquilo e foi, assim, tudo ocorrendo de forma mais tranquila possível, né?
Que até então, tudo foi muito difícil, foi muito sofrido, assim, em algumas situações. Tanto da nossa condição, da aceitação da família, do nosso processo do namoro, do casamento. E a partir do momento que a gente decide de fertilizar, tudo mudou, assim. Eu acho que a aceitação da família foi mútua, o desejo era de ambas as partes, tanto da minha família quanto dela. Eles assumiram o papel mesmo de avós, assim, e foi tudo muito tranquilo, assim. Como não derreter, né? Como não derreter. Como não? Impossível. E uma outra coisa, Ju, que também é muito importante, que a gente já vê acontecer, às vezes casais homoafetivos, eles acham que não tem chance deles terem infertilidade. Exato. E pode ser que tenham. Sim. E a gente vê casais chegando lá, não, mas a gente não tem problema, a gente veio fazer fertilização porque é o meio, mas aí quando você começa, tem uma com uma extrema baixa reserva, uma outra... Endometriose. E aí você vê um casal ali fazendo 1, 2, 3 tentativas e completamente diferente do que elas imaginavam que seria o processo. Mas por quê? Esse casal precisa ser investigado também. Exato, né? Exato. A gente descobre as infertilidades assim também. Eu brinco que às vezes fazendo a FIV você descobre coisas que você não sabia, né? Ou não tinha noção antes. Né? Inclusive, muitas infertilidades que às vezes você não explica quando você leva para o laboratório. Exatamente. Você entende de uma forma diferente do que se a paciente não fosse, né? Para o tratamento. Exatamente. Então é isso, Muito, 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 muito obrigado por compartilhar. A história de vocês é rica. Obrigada, eu que agradeço. A família de vocês é rica, deliciosíssima, como uma Nutella. Como uma Nutella. Pronto, dá aí o nome. Continuem postando demais. Continuem mostrando tudo. Parabéns por todas as escolhas, pela autonomia, pela autenticidade. É uma história que a gente também carrega no laboratório com muito, muito, muito carinho. E orgulho, né, Nath? E orgulho, com certeza. Eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte dessa história aí. É que vocês construíram essa história com a gente, né? Eu falo para todo mundo, para todos, a indicação aí, né? De sempre que eu vejo uma futura mãe aí que deseja ter, mas também está nesse processo. Eu tenho muitos amigos que são mais ou menos da minha idade, da faculdade. E na área médica tende a ter o filho mais tarde, né? Eu oriento todas. Eu acho das minhas melhores amigas, a maioria ainda não tem filho. Eu já tenho 37 anos. Tem umas que já tem 40, 41... E oriento, indica a Mater Prime, indica a doutora Ju. Eu acho que eu já mandei, no mínimo umas 30 pessoas lá para Mater Prime. E chegaram lá, ela nem sabe, mas foi indicação, assim. Eu agradece muito, Nath. É muito importante isso pra gente, né? Porque sem vocês, a gente também não faz história, né? É verdade. A gente vai até te perdoar por não ter trazido as crianças. Queria muito revê-los, mas o dia que estiver passando por ali, perto do laboratório, eu vou levar. Alguma consulta e outra, leva lá pra gente, que é sempre Pode uma grande alegria receber vocês. Gratidão aí pela entrevista, foi lisonjeada pelo convite, tá? Obrigado. Obrigada, né? Doutora Ju, linda, maravilhosa. Ju, você vai sair daqui bem hoje. Eu tô aqui, ó. Uma pessoa iluminada, gente. Uma pessoa iluminada. Ela faz acontecer. E acontece, hein? Obrigada, Nath, de ter vindo, de ter disponibilizado seu tempo. Um beijo na Babi e nas meninas. Dou sim. Nos meninos. Gratidão. Obrigado você também por ter assistido até aqui, compartilhando essa história linda, essas fotos maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, comentem, fiquem à vontade. Obrigado a ForBio, nossa patrocinadora oficial, por este podcast e nos vemos na próxima. Um beijo, gente. Obrigada.